Oi, gente, vamos lá, mais um vídeo. Dessa vez eu resolvi fazer uma página um pouco diferente. Tava um pouco enjoada de fazer as folhas normais, entendeu? Desenhando pessoas o tempo todo. Resolvi fazer insetos, porque eu não sei, vi algumas pessoas fazendo e falei, que divertido que deve ser. Bom, não foi. O que acontece? Eu gostei nos primeiros, aí depois eu comecei a ficar enjoada, porque quando eu desenho muitas vezes uma mesma coisa que não sejam pessoas, por exemplo, animais, eu fico enjoada rápido. Acontece com muita frequência. Teve uma vez que eu fiz uma página cheia de cachorro e eu fiquei enjoada no terceiro, não queria mais fazer cachorro nenhum. E é assim que eu não melhoro em animais e só em pessoas. Eu preciso melhorar nisso, gente, mas por enquanto ainda me irrita muito fácil. E aí surgiu na minha cabeça a ideia de fazer tipo aquelas coleções de inseto que as pessoas têm. Enfim, resolvi fazer uma dessa com animais que não tem base nenhuma científica. Teve alguns ali que eu achei que eram animais reais, mas teve algum que eu copiei do Pinterest. Eu gostei do formato e eu fiz da cor que eu queria, porque me deu na telha. Aí ali em cima acho que eu fiz uma mariposa, embaixo eu faço uma joaninha. Ainda ali pra... Foi meio difícil, inclusive, caber, oh meu Deus. Colocar certinho na folha os insetos, porque eu queria desenhar eles bem grandes. Que é muito pequenininho, é bem detalhado as fotos que eu consegui de pertinho. Então tinha que organizar muito bem o espaço. Então, às vezes, vocês vão notar que eu apaguei e voltei ali, foi por causa disso. Que era eu realmente tentando caber o máximo possível de insetos. Eu não sei se tudo isso aí é inseto, a gente procurou inseto e foi o que deu. Então, me perdoem se eu estiver fazendo algum erro biológico muito grande. Enfim. E ali em cima eu fiz, acho que não, marimbondo, não sei não, uma vespa. Erro meu. E aí eu faço uma mariposa ali embaixo, eu faço algum tipo de besouro ali na direita. Enfim, eu vou enchendo desses bichinhos. O que eu decidi? Eu tinha pensado em fazer isso tudo e pintar de guache, porque eu queria uma pintura diferente, entendeu? Um pouco mais detalhada do que com lápis de cor ou aquarela, que é um pouco difícil pra mim. Achei que o guache ia dar uma boa, mas eu percebi que era pequenininho. Mesmo os insetos estando grandes na página, ainda era pequeno pra eu fazer guache, porque guache é uma mídia que exige um espaço maior. Se eu faço um espaço... Assim, pode ser que quem tenha mais treino nisso, né, mais habilidade, consiga fazer em espaços menores. Eu não sou uma dessas. Então, o que aconteceu? Eu falei, melhor eu desistir do guache e fazer isso nos meus marcadores. Então, aqueles marcadores que eu comprei uns tempos atrás, que vocês viram, acho que... Enfim, alguns vídeos atrás. Resolvi fazer com eles, porque ia ser super rapidinho. E foi mesmo, foi acho que a melhor decisão que eu fiz. O problema foi que a página de trás, coitada, ficou acabada. Aí eu vou ter que arrumar depois, colocando folha atrás pra eu seguir em frente. Aí eu já tava no quarto inseto. E depois dele eu ainda faço mais 3. Foi uma página bem demorada. Requer muito detalhe os insetos, né? Não que seja difícil de fazer, eles têm os formatos muito simples, honestamente. Mas é bem detalhadinho. Em específico aquela mariposa ali. Aquela mariposa foi bem complicada de fazer. Por causa do desenho que ela tem na asa. Nem pelo formato geral dela. Por causa dos desenhos dentro da asa. Mas num contexto assim geral, foi bem facinho fazer. Não são formatos difíceis, né? É só realmente muito detalhezinho, porque é um bichinho que foi ampliado muitas vezes pra ficar desse tamanho. Então, tem o detalhezinho das patas, tem o detalhezinho, às vezes, da asa. Enfim, foi chatinho. Ali eu tô no penúltimo, né? Esses dois que vão estar embaixo de lado, que não coube de pé, o que aconteceu? Eu procurei uma imagem deles, eu gostei da imagem que tava, mas eu achei que não eram insetos com cor, tipo, de inseto de verdade. Sabe quando naquelas imagens falsas? Tipo, o bicho podia até ser real, mas as cores que estavam eram falsas. Então, aí eu resolvi pintar da cor que eu quisesse. O desenho é meu, eu pinto da cor que eu quiser. E foi o que eu fiz. Então, esses dois aí de baixo acho que foram os únicos que eu fiz da cor que eu queria. Porque eu realmente achei que já que não ornava com a vida real, né? Não era científico, que eu podia fazer da cor que eu quisesse. E foi o que eu fiz. E no vídeo de hoje eu fiz um método um pouco diferente. Geralmente, o que eu faço? Eu desenho tudo, aí eu pego a nanquinha, eu contorno tudo,
Depois eu pinto e depois eu volto com a nanquim contornando e de novo e dando uns detalhes a mais. Só que dessa vez eu queria fazer um inseto por vez porque tive vontade. Então eu contornei com a nanquim e pintei. Contornei com a nanquim e pintei. Fui fazendo um inseto por vez. Aí a gente começou com essa mariposa, que foi a minha primeira, né? Eu ainda estava aprendendo como que faz inseto, porque nunca na minha vida eu tinha feito algum inseto. E então, assim, eu pintei com a cor base, com os marcadores, com o tom mais próximo que eu consegui achar da imagem que eu tinha. Usei alguns detalhes com o marcador mais escuro, dos detalhes da asa, ou algumas sombras que eu achei que parecia pertinente pra mim ter ali, entendeu? Porque eu não entendo muito bem de sombra, então eu coloco onde meu coração manda. E aí eu contornei de novo, né? Que vocês sabem que eu contorno uma segunda vez, colocando alguns detalhes a mais. Aí na Joaninha foi diferente, porque eu já tava começando a pensar em como que eu poderia fazer o casco dela ali, né? Enfim, as asinhas, sei lá o que é aquela parte de cima. Parecia que tava brilhando. Então eu coloquei o tom base e contornei, tipo, as bordas dela pra parecer que a parte de cima tava pegando uma luz. Não sei se vocês me entenderam, mas a base é essa. Então eu fui escurecendo nas beiradas, mas ainda não tinha sido minha favorita, ainda tava aprendendo e fui melhorando. E ali em cima pintei de marronzinho mesmo, né? Eu acho que é um marrom aquilo, é um preto, não é um preto. Erro meu. E as patas que são marrom. Mas ainda não era o meu favorito. Aí ali, esse eu gostei bastante, né? Que acho que é Vespa esse aí. Eu tô contornando e depois disso eu faço de novo as cores base. Só que dessa vez eu resolvi fazer alguns detalhes a mais na pintura. Então, às vezes eu pegava um marcador e fazia várias bolinhas bem pequenininhas para dar uma textura. E se ficasse muito forte, eu passava o tom mais claro em cima. Então, por exemplo, tem aquele amarelo ali. Aí eu resolvi fazer uma sombra com tipo um beijinho. E aí eu peguei esse beijinho e eu fazia várias bolinhas pequenininhas, né? Só tipo encostando a pontinha do marcador. E ficou muito escuro, então o que eu fiz? Eu passei de amarelo de novo por cima pra dar tipo uma misturada. E funciona super bem, então caso alguém queira testar, é uma boa. E pra asa dele, que foi a parte que eu achei mais legal, eu coloquei só um tom por cima, não contornei nem nada, porque eu queria realmente que desse uma aparência transparente. Então foi só esse tom em cima de tudo que já tinha passado mesmo. E fiz uns detalhezinhos nela como se fosse um craquelado, sabe, em cima da asa. Que eu achei que deu todo um charme a mais. Aí ali foi o besouro verde. E o que aconteceu? O besouro verde já foi mais difícil, porque eu não tinha exatamente os tons. Então, eu tive que misturar bastante as cores. Que tá vendo como os dois verdes são muito diferentes? Um deles é mais, como eu poderia dizer, puxado pra um tom quente, o outro é puxado pra um tom frio. Mas eram os únicos verdes que eu tinha que dava pra fazer alguma coisa que parecia com a imagem que eu tinha. Então eu tive que misturar bastante. Eu passava o mais escuro na beirada, um tom médio no meio e esse claro ali no meio. Depois eu voltava com esse mais claro e passava em cima dos outros dois mais escuros pra ir misturando mesmo e formando um negócio só, porque eu tava muito separado no início. Isso fez com que a minha outra folha ficasse bem marcada, não chegou a vazar pro outro lado, mas ficou bem marcadinho. Então ali ainda tava arrumando as coisas certinho. E como vocês podem ver ali de novo, eu usei o método de fazer as várias bolinhas e colocar depois o marcador mais claro por cima para dar uma misturada. Aí eu não segui a ordem de fazer a mariposa, por quê? Porque a mariposa eu achei muito difícil, entendeu? Muito complexo, tava com preguiça. Falei, eu vou fazer esse aqui primeiro. Esse aí eu fiz de acordo com a minha cabeça. Por quê? Porque eu queria fazer um bicho tipo dourado. Parecendo uma barata, talvez. Mas eu gostei, ficou bonito, entendeu? Não de uma forma que uma barata seja bonita, mas ficou um tom bonito. E aí, como vocês podem ver, eu vou misturando as cores pouco a pouco pra no final elas parecerem realmente que tem um brilho em cima, sabe? Não parecer que tem vários tons, mas que tem um brilho. E é um processo meio complicadinho, mas eu já tinha aprendido uma vez a fazer isso com lápis de cor quando eu fui aprender a fazer dourado, que eu procurei no tutorial. E aí eu aprendi como fazia, mais ou menos, né, o dourado.
Ah, bom. Aí, eu fui pra... Eu não sei que bicho é esse. Se isso é uma formiga, o que é isso aí. Mas eu fiz isso aí. E decidi pintar de roxo, porque, mais uma vez, a folha minha, eu ia fazer a cor que eu quisesse. Eu queria pintar com coisa de roxo, que eu achei que tava faltando uma cor. Aí, um detalhe que eu não sei se eu expliquei, eu também fiz na beiradinha dos bichos uma bordinha cinza, com marcador cinza, pra parecer que eles estão realmente se elevando da folha, sabe? Como se fosse uma sombrinha, só na beiradinha mesmo. Então, eu acho que isso deu todo um efeito que puxou, como se realmente fosse um 3D, sabe? Não como se fosse um negócio profissional. Mas eu achei que deu um charmezinho legal. Essa formiga aí também foi meio chatinha de fazer, porque foram vários tons de roxo. E eu não sei se vocês percebem a diferença que faz quando eu coloco o marcador por cima e faço os detalhes com ele. Gente, eu adoro. A minha parte favorita é passar de novo o marcador, não. Oh, meu Deus. O nanquim. Que eu acho que dá todo um detalhe diferente e faz, assim, milagre pra um desenho, às vezes. E aí, por fim, foi essa mariposa, que foi meio complicadinho de fazer. Não vou negar pra vocês, porque ela é meio peluda no meio. Que é bem esquisito de desenhar. Fora um tanto de detalhe que tem nas asas, teve umas partes que não foi exatamente igual tava na minha referência, porque era muito complicado, então eu tive que improvisar. Tanto nas cores também, porque era muito detalhe, entendeu? E era um marrom com um branco no meio, não sei como que eu ia fazer aquilo, então eu inventei ele na hora. Aquele rosa ali não é exatamente esse tom que é na mariposa, mas foi o que eu consegui fazer e eu achei que no final ela ficou bem bonita, ficou bem colorida ali no meio. Eu sei que é um desenho diferente do que geralmente eu faço, mas eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima com os desenhos de sempre de pessoas de volta à rotina. Tchau, tchau!